assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina só, a poeira da estrada voando, motores rugindo, carros passando a mais de 300 por hora no meio do deserto mexicano. É assim que a gente já começa Velozes e Furiosos 4. Não tem enrolação, o filme já te joga no meio de uma missão daquelas, com o Dominic Toretto, o Dom, nosso careca casca-grossa de sempre, e a Letty, junto com o time dele, roubando um caminhão-tanque em movimento. A parada é cheia de adrenalina, manobras insanas, e já mostra que o negócio aqui é velocidade e perigo. Aquele tipo de golpe onde tudo pode dar errado em segundos. Depois dessa cena de tirar o fôlego, Dom percebe que tá chamando atenção demais e decide sumir do mapa. Ele ama a Letty, mas sabe que se continuar por perto ela vai acabar presa ou morta por causa das escolhas dele. Então ele foge, larga tudo. Só que aí vem o baque. Tempos depois, ele recebe a notícia de que Letty morreu. Isso desmonta o cara, acaba com ele. E a partir daí, o Dom vira uma bomba relógio, buscando vingança, sangue nos olhos, sem dó. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, o Brian O'Connor, aquele loiro agente do FBI que era parceiro e rival do Dom nos primeiros filmes, agora tá do lado da lei de novo. Ele tá investigando um cartel perigoso que anda usando carros tunados para contrabandear drogas entre México e EUA. O nome do chefão? Braga. Ninguém sabe quem ele é de verdade, é tudo um grande mistério, mas o Brian precisa se infiltrar no esquema para descobrir. O destino dá um jeito de unir os dois de novo. Dom e Brian cruzam caminhos nessa investigação porque os dois querem chegar no mesmo alvo, Braga. Só que cada um tem um motivo diferente. O Brian quer justiça, fazer o trabalho dele como agente. E o Dom quer vingança pela morte da Letty. E aí começa a tensão entre eles, porque a relação deles é cheia de cicatrizes do passado. Lembra que o Brian já tinha traído o Dom lá no primeiro filme, né? Para se aproximar do cartel, eles precisam entrar numa corrida clandestina. Adivinha o que rola? Aquela típica disputa entre Brian e Dom, cheia de manobras perigosas, carros turbinados e muita testosterona. Quem ganha vai trabalhar para o cartel e assim pode se aproximar de Braga. O Brian vence na trapaça, claro, do jeitinho esperto dele. Mas o Dom acaba entrando no esquema também porque Bom, é o Dom, né? No meio disso tudo, eles conhecem a Gisele, a Gal Gadot, antes de virar a Mulher Maravilha, que trabalha pro Braga. Ela começa a se interessar pelo Dom, mas ele ainda tá na dele, todo fechado por causa da Letty. Só que a Gisele não é boba e ajuda os dois de várias formas. As coisas começam a esquentar quando eles descobrem que Braga não é quem eles achavam que era, e que Letty, na verdade, estava trabalhando com o FBI infiltrada no cartel, tentando limpar a ficha do Dom. Isso muda tudo. Agora, o Dom descobre que ela morreu tentando ajudá-lo. E isso faz ele ficar ainda mais determinado a derrubar Braga. Brian também sente o peso da verdade, porque percebe que o FBI jogou sujo com a Letty e escondeu a real motivação dela. A partir daí, os dois, que viviam batendo de frente, se unem de verdade. É tipo, vamos acabar com esse cara, custe o que custar. O caminhão tá em movimento, cheio de reboques perigosíssimos, e eles vão desconectando cada um com uma precisão de dar medo. A cena é de tirar o fôlego. Letty quase morre esmagada, Dom quase voa de um penhasco, mas no fim eles conseguem escapar. A gente já entende logo ali. Dom continua vivendo no limite, e todo mundo ao redor dele também. Mas aí vem o primeiro momento emocional. Dom percebe que o cerco tá fechando. A polícia tá começando a ligar os pontos e ele sabe que se continuar ali, vai colocar todo mundo em perigo. E isso inclui a Letty. Ele ama ela de verdade, mas o passado criminoso dele é pesado demais para simplesmente viver uma vida normal. Então ele toma uma decisão que parte o coração. Vai embora sem avisar ninguém, nem a Letty. Some no mundo. A gente vê ele dirigindo sozinho à noite, em silêncio, com o rosto duro, mas dá para sentir que ele tá sofrendo por dentro. Enquanto isso, o filme corta para outro velho conhecido nosso, Brian O'Connor. Só que agora ele tá todo certinho, trabalhando pro FBI. Quer dizer, mais ou menos certinho, né? Porque o jeito dele continua sendo o mesmo, impulsivo, cabeça quente e metido a resolver as coisas do jeito dele.
Ele tá perseguindo um cara chamado David Park, que tem ligação com um cartel que transporta drogas usando pilotos de rua. Esse cartel é liderado por um cara chamado Braga, que ninguém nunca viu, mas que controla tudo por trás das cortinas. A missão do Brian é se infiltrar nesse esquema para prender Braga. O problema? Braga é um fantasma. Ninguém sabe quem ele é, como ele age, onde mora, nada. Mas o FBI quer resultados, e rápido. Brian tá pressionado de todos os lados. E aí vem a virada mais pesada da primeira parte. A Letty morre. É aí que o filme dá um choque no público. Dom recebe a notícia e volta escondido para Los Angeles, só para ir no velório. Ele não fala com ninguém, só observa de longe, escondido. Mas dá para ver nos olhos dele. Ele não tá só de luto, ele tá fervendo por dentro. Ele quer saber quem matou a Letty e por quê. Dom começa a investigar por conta própria. Vai até o local onde ela morreu, examina o chão, vê marcas de pneus, estuda os detalhes como se fosse um detetive. E é assim, na base da raiva e da observação, que ele descobre: Letty foi assassinada, não foi acidente. E o carro que a perseguiu tinha nitrometano, um combustível que só gente do submundo usa. Ao mesmo tempo, Brian também está rastreando o mesmo cartel. E quem é que vendeu o nitrometano? Um mecânico que conhece o tal do David Park. O mesmo cara que o Brian também está tentando achar. E pronto, os dois caminhos se cruzam. Brian e Dom voltam a se encarar pela primeira vez desde aquele final tenso do primeiro filme. É aquele reencontro cheio de tensão, cheio de mágoa não resolvida. Dom ainda se sente traído e o Brian está tentando fazer a coisa certa, mas sabe que não vai ganhar a confiança do Dom tão fácil. Mesmo assim, eles acabam entrando na mesma corrida de rua, organizada por Braga, para selecionar motoristas para o cartel. A corrida vai valer vaga para entrar no time que transporta drogas entre México e EUA. E essa corrida é tudo que a gente ama. Ruas fechadas, neon brilhando, motores berrando e Dom e Brian se encarando de novo, igual no passado. E claro que rola aquele jogo sujo. Brian trapaceia para ganhar, usa os truques da polícia para rastrear o percurso e Dom percebe. Só que no fim, os dois acabam indo para o cartel, cada um com seu motivo. Brian, para cumprir a missão como agente federal, Dom, para se vingar da morte da Letty. O chefe da operação ali é um cara chamado Campos, que trabalha para o Braga. E ele é quem comanda a equipe de pilotos que vai transportar as drogas do México para os Estados Unidos. Mas como sempre, tem algo estranho no ar. Tudo parece muito bem organizado, mas ninguém fala diretamente com Braga. A figura dele continua um mistério, quase como se fosse um fantasma. E isso deixa os dois ainda mais desconfiados. No meio dessa nova missão, a gente conhece melhor a Gisele, interpretada pela Gal Gadot. Ela é braço direito do Campos, super inteligente, charmosa e parece ter um interesse especial no Dom. Rola uma certa tensão entre eles, só que o Dom ainda tá todo fechado, ainda sentindo a ausência da Letty. Mas mesmo assim, Gisele começa a dar umas dicas para ele, como se quisesse ajudá-lo discretamente. Ela saca que o Dom não tá ali só por dinheiro ou adrenalina. Ela percebe que o coração dele tá em outro lugar, ou melhor, preso ao passado. E aí vem a missão principal, atravessar a fronteira pelo deserto, usando túneis secretos subterrâneos, como se fossem passagens escondidas de contrabando. É uma loucura. Os pilotos têm que passar por esses túneis em alta velocidade, onde qualquer erro pode ser fatal. Lá dentro não tem luz, não tem espaço para manobra, e qualquer vacilo pode enterrar você debaixo da terra. Nessa travessia, o cartel começa a desconfiar do Brian. Um dos capangas mais perigosos, Fênix, fica de olho nele o tempo todo. Só que o Brian também está prestando atenção. Ele reconhece Fênix como o cara envolvido na morte da Letty. E aí o Dom começa a juntar as peças. Depois dessa corrida insana pelo túnel, o Dom faz o que ninguém esperava. Explode o carro de Fênix no meio do deserto. Ele estava pronto para vingar a Letty ali mesmo, mas acaba tendo que recuar porque a polícia está rondando. Enquanto isso, o Brian está cada vez mais frustrado com o FBI, porque os caras estão segurando informação demais e dificultando tudo. Ele percebe que mesmo sendo o mocinho, está lidando com um sistema todo sujo. E aí vem o momento em que o jogo vira completamente. O Brian descobre que a Letty estava trabalhando com o FBI. Isso mesmo. Ela topou correr risco de vida, se infiltrar no cartel, tudo para tentar limpar a ficha do Dom. Ela amava tanto ele
que se arriscou sozinha nessa missão e acabou morta no processo. Quando o Brian conta isso pro Dom, a reação dele é um soco na cara do Brian, literalmente. Mas logo depois, dá pra ver o peso que isso coloca nos ombros dos dois. Agora a motivação muda. O Dom quer pegar Braga não só por vingança, mas porque a Letty morreu tentando derrubá-lo. E o Brian, que sempre foi meio dividido entre o certo e o errado, agora tá decidido a fazer o que precisa ser feito. Os dois, finalmente, viram parceiros de verdade. Imagina só, a poeira da estrada voando, motores rugindo, carros passando a mais de 300 por hora no meio do deserto mexicano. É assim que a gente já começa Velozes e Furiosos 4. Não tem enrolação, o filme já te joga no meio de uma missão daquelas, com o Dominic Toretto, o Dom, nosso careca casca-grossa de sempre, e a Letty, junto com o time dele, roubando um caminhão-tanque em movimento. A parada é cheia de adrenalina, manobras insanas, e já mostra que o negócio aqui é velocidade e perigo. Aquele tipo de golpe onde tudo pode dar errado em segundos. Depois dessa cena de tirar o fôlego, Dom percebe que tá chamando atenção demais e decide sumir do mapa. Ele ama a Letty, mas sabe que se continuar por perto ela vai acabar presa ou morta por causa das escolhas dele. Então ele foge, larga tudo. Só que aí vem o baque. Tempos depois, ele recebe a notícia de que Letty morreu. Isso desmonta o cara, acaba com ele. E a partir daí, o Dom vira uma bomba relógio, buscando vingança, sangue nos olhos, sem dó. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, o Brian O'Connor, aquele loiro agente do FBI que era parceiro e rival do Dom nos primeiros filmes, agora tá do lado da lei de novo. Ele tá investigando um cartel perigoso que anda usando carros tunados para contrabandear drogas entre México e EUA. O nome do chefão? Braga. Ninguém sabe quem ele é de verdade, é tudo um grande mistério, mas o Brian precisa se infiltrar no esquema para descobrir. O destino dá um jeito de unir os dois de novo. Dom e Brian cruzam caminhos nessa investigação porque os dois querem chegar no mesmo alvo, Braga. Só que cada um tem um motivo diferente. O Brian quer justiça, fazer o trabalho dele como agente. E o Dom quer vingança pela morte da Letty. E aí começa a tensão entre eles, porque a relação deles é cheia de cicatrizes do passado. Lembra que o Brian já tinha traído o Dom lá no primeiro filme, né? Para se aproximar do cartel, eles precisam entrar numa corrida clandestina. Adivinha o que rola? Aquela típica disputa entre Brian e Dom, cheia de manobras perigosas, carros turbinados e muita testosterona. Quem ganha vai trabalhar para o cartel e assim pode se aproximar de Braga. O Brian vence na trapaça, claro, do jeitinho esperto dele. Mas o Dom acaba entrando no esquema também porque Bom, é o Dom, né? No meio disso tudo, eles conhecem a Gisele, a Gal Gadot, antes de virar a Mulher Maravilha, que trabalha pro Braga. Ela começa a se interessar pelo Dom, mas ele ainda tá na dele, todo fechado por causa da Letty. Só que a Gisele não é boba e ajuda os dois de várias formas. As coisas começam a esquentar quando eles descobrem que Braga não é quem eles achavam que era, e que Letty, na verdade, estava trabalhando com o FBI infiltrada no cartel, tentando limpar a ficha do Dom. Isso muda tudo. Agora, o Dom descobre que ela morreu tentando ajudá-lo. E isso faz ele ficar ainda mais determinado a derrubar Braga. Brian também sente o peso da verdade, porque percebe que o FBI jogou sujo com a Letty e escondeu a real motivação dela. A partir daí, os dois, que viviam batendo de frente, se unem de verdade. É tipo, vamos acabar com esse cara, custe o que custar. O caminhão tá em movimento, cheio de reboques perigosíssimos, e eles vão desconectando cada um com uma precisão de dar medo. A cena é de tirar o fôlego. Letty quase morre esmagada, Dom quase voa de um penhasco, mas no fim eles conseguem escapar. A gente já entende logo ali. Dom continua vivendo no limite, e todo mundo ao redor dele também. Mas aí vem o primeiro momento emocional. Dom percebe que o cerco tá fechando. A polícia tá começando a ligar os pontos e ele sabe que se continuar ali, vai colocar todo mundo em perigo. E isso inclui a Letty. Ele ama ela de verdade, mas o passado criminoso dele é pesado demais para simplesmente viver uma vida normal. Então ele toma uma decisão que parte o coração. Vai embora sem avisar ninguém, nem a Letty. Some no mundo. A gente vê ele dirigindo sozinho à noite, em silêncio, com o rosto duro, mas dá para sentir que ele tá sofrendo por dentro. Enquanto isso,
o filme corta para outro velho conhecido nosso, Brian O'Connor. Só que agora ele tá todo certinho, trabalhando pro FBI. Quer dizer, mais ou menos certinho, né? Porque o jeito dele continua sendo o mesmo, impulsivo, cabeça quente e metido a resolver as coisas do jeito dele. Ele tá perseguindo um cara chamado David Park, que tem ligação com um cartel que transporta drogas usando pilotos de rua. Esse cartel é liderado por um cara chamado Braga, que ninguém nunca viu, mas que controla tudo por trás das cortinas. A missão do Brian é se infiltrar nesse esquema para prender Braga. O problema? Braga é um fantasma. Ninguém sabe quem ele é, como ele age, onde mora, nada. Mas o FBI quer resultados, e rápido. Brian tá pressionado de todos os lados. E aí vem a virada mais pesada da primeira parte. A Letty morre. É aí que o filme dá um choque no público. Dom recebe a notícia e volta escondido para Los Angeles, só para ir no velório. Ele não fala com ninguém, só observa de longe, escondido. Mas dá para ver nos olhos dele. Ele não tá só de luto, ele tá fervendo por dentro. Ele quer saber quem matou a Letty e por quê. Dom começa a investigar por conta própria. Vai até o local onde ela morreu, examina o chão, vê marcas de pneus, estuda os detalhes como se fosse um detetive. E é assim, na base da raiva e da observação, que ele descobre: Letty foi assassinada, não foi acidente. E o carro que a perseguiu tinha nitrometano, um combustível que só gente do submundo usa. Ao mesmo tempo, Brian também está rastreando o mesmo cartel. E quem é que vendeu o nitrometano? Um mecânico que conhece o tal do David Park. O mesmo cara que o Brian também está tentando achar. E pronto, os dois caminhos se cruzam. Brian e Dom voltam a se encarar pela primeira vez desde aquele final tenso do primeiro filme. É aquele reencontro cheio de tensão, cheio de mágoa não resolvida. Dom ainda se sente traído e o Brian está tentando fazer a coisa certa, mas sabe que não vai ganhar a confiança do Dom tão fácil. Mesmo assim, eles acabam entrando na mesma corrida de rua, organizada por Braga, para selecionar motoristas para o cartel. A corrida vai valer vaga para entrar no time que transporta drogas entre México e EUA. E essa corrida é tudo que a gente ama. Ruas fechadas, neon brilhando, motores berrando e Dom e Brian se encarando de novo, igual no passado. E claro que rola aquele jogo sujo. Brian trapaceia para ganhar, usa os truques da polícia para rastrear o percurso e Dom percebe. Só que no fim, os dois acabam indo para o cartel, cada um com seu motivo. Brian, para cumprir a missão como agente federal, Dom, para se vingar da morte da Letty. O chefe da operação ali é um cara chamado Campos, que trabalha para o Braga. E ele é quem comanda a equipe de pilotos que vai transportar as drogas do México para os Estados Unidos. Mas como sempre, tem algo estranho no ar. Tudo parece muito bem organizado, mas ninguém fala diretamente com Braga. A figura dele continua um mistério, quase como se fosse um fantasma, e isso deixa os dois ainda mais desconfiados. No meio dessa nova missão, a gente conhece melhor a Gisele, interpretada pela Gal Gadot. Ela é braço direito do Campos, super inteligente, charmosa e parece ter um interesse especial no Dom. Rola uma certa tensão entre eles, só que o Dom ainda tá todo fechado, ainda sentindo a ausência da Letty. Mas mesmo assim, Gisele começa a dar umas dicas para ele, como se quisesse ajudá-lo discretamente. Ela saca que o Dom não tá ali só por dinheiro ou adrenalina. Ela percebe que o coração dele tá em outro lugar, ou melhor, preso ao passado. E aí vem a missão principal, atravessar a fronteira pelo deserto, usando túneis secretos subterrâneos, como se fossem passagens escondidas de contrabando. É uma loucura. Os pilotos têm que passar por esses túneis em alta velocidade, onde qualquer erro pode ser fatal. Lá dentro não tem luz, não tem espaço para manobra, e qualquer vacilo pode enterrar você debaixo da terra. Nessa travessia, o cartel começa a desconfiar do Brian. Um dos capangas mais perigosos, Fênix, fica de olho nele o tempo todo. Só que o Brian também está prestando atenção. Ele reconhece Fênix como o cara envolvido na morte da Letty. E aí o Dom começa a juntar as peças. Depois dessa corrida insana pelo túnel, o Dom faz o que ninguém esperava. Explode o carro de Fênix no meio do deserto. Ele estava pronto para vingar a Letty ali mesmo, mas acaba tendo que recuar porque a polícia está rondando. Enquanto isso, o Brian está cada vez mais frustrado com o FBI, porque os caras estão segurando informação demais e dificultando tudo.
Ele percebe que, mesmo sendo o mocinho, tá lidando com um sistema todo sujo. E aí vem o momento em que o jogo vira completamente. O Brian descobre que a Letty estava trabalhando com o FBI. Isso mesmo. Ela topou correr risco de vida, se infiltrar no cartel, tudo para tentar limpar a ficha do Dom. Ela amava tanto ele que se arriscou sozinha nessa missão e acabou morta no processo. Quando o Brian conta isso pro Dom, a reação dele é um soco na cara do Brian, literalmente. Mas logo depois, dá pra ver o peso que isso coloca nos ombros dos dois. Agora a motivação muda. O Dom quer pegar Braga não só por vingança, mas porque a Letty morreu tentando derrubá-lo. E o Brian, que sempre foi meio dividido entre o certo e o errado, agora tá decidido a fazer o que precisa ser feito. Os dois, finalmente, viram parceiros de verdade. Imagina só, a poeira da estrada voando, motores rugindo, carros passando a mais de 300 por hora no meio do deserto mexicano. É assim que a gente já começa Velozes e Furiosos 4. Não tem enrolação, o filme já te joga no meio de uma missão daquelas, com o Dominic Toretto, o Dom, nosso careca casca-grossa de sempre, e a Letty, junto com o time dele, roubando um caminhão-tanque em movimento. A parada é cheia de adrenalina, manobras insanas, e já mostra que o negócio aqui é velocidade e perigo. Aquele tipo de golpe onde tudo pode dar errado em segundos. Depois dessa cena de tirar o fôlego, Dom percebe que tá chamando atenção demais e decide sumir do mapa. Ele ama a Letty, mas sabe que se continuar por perto ela vai acabar presa ou morta por causa das escolhas dele. Então ele foge, larga tudo. Só que aí vem o baque. Tempos depois, ele recebe a notícia de que Letty morreu. Isso desmonta o cara, acaba com ele. E a partir daí, o Dom vira uma bomba relógio, buscando vingança, sangue nos olhos, sem dó. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, o Brian O'Connor, aquele loiro agente do FBI que era parceiro e rival do Dom nos primeiros filmes, agora tá do lado da lei de novo. Ele tá investigando um cartel perigoso que anda usando carros tunados para contrabandear drogas entre México e EUA. O nome do chefão? Braga. Ninguém sabe quem ele é de verdade, é tudo um grande mistério, mas o Brian precisa se infiltrar no esquema para descobrir. O destino dá um jeito de unir os dois de novo. Dom e Brian cruzam caminhos nessa investigação porque os dois querem chegar no mesmo alvo, Braga. Só que cada um tem um motivo diferente. O Brian quer justiça, fazer o trabalho dele como agente. E o Dom quer vingança pela morte da Letty. E aí começa a tensão entre eles, porque a relação deles é cheia de cicatrizes do passado. Lembra que o Brian já tinha traído o Dom lá no primeiro filme, né? Para se aproximar do cartel, eles precisam entrar numa corrida clandestina. Adivinha o que rola? Aquela típica disputa entre Brian e Dom, cheia de manobras perigosas, carros turbinados e muita testosterona. Quem ganha vai trabalhar pro cartel e assim pode se aproximar de Braga. O Brian vence na trapaça, claro, do jeitinho esperto dele. Mas o Dom acaba entrando no esquema também porque Bom, é o Dom, né? No meio disso tudo, eles conhecem a Gisele, a Gal Gadot, antes de virar a Mulher Maravilha, que trabalha pro Braga. Ela começa a se interessar pelo Dom, mas ele ainda tá na dele, todo fechado por causa da Letty. Só que a Gisele não é boba e ajuda os dois de várias formas. As coisas começam a esquentar quando eles descobrem que Braga não é quem eles achavam que era, e que Letty, na verdade, estava trabalhando com o FBI infiltrada no cartel, tentando limpar a ficha do Dom. Isso muda tudo. Agora, o Dom descobre que ela morreu tentando ajudá-lo. E isso faz ele ficar ainda mais determinado a derrubar Braga. Brian também sente o peso da verdade, porque percebe que o FBI jogou sujo com a Letty e escondeu a real motivação dela. A partir daí, os dois, que viviam batendo de frente, se unem de verdade. É tipo, vamos acabar com esse cara, custe o que custar. O caminhão tá em movimento, cheio de reboques perigosíssimos, e eles vão desconectando cada um com uma precisão de dar medo. A cena é de tirar o fôlego. Letty quase morre esmagada, Dom quase voa de um penhasco, mas no fim eles conseguem escapar. A gente já entende logo ali. Dom continua vivendo no limite, e todo mundo ao redor dele também. Mas aí vem o primeiro momento emocional. Dom percebe que o cerco tá fechando. A polícia tá começando a ligar os pontos e ele sabe que se continuar ali, vai colocar todo mundo em perigo. E isso inclui a Letty. Ele ama ela de verdade,
mas o passado criminoso dele é pesado demais para simplesmente viver uma vida normal. Então ele toma uma decisão que parte o coração. Vai embora sem avisar ninguém, nem a Letty. Some no mundo. A gente vê ele dirigindo sozinho à noite, em silêncio, com o rosto duro, mas dá para sentir que ele está sofrendo por dentro. Enquanto isso, o filme corta para outro velho conhecido nosso, Brian O'Connor. Só que agora ele tá todo certinho, trabalhando pro FBI. Quer dizer, mais ou menos certinho, né? Porque o jeito dele continua sendo o mesmo, impulsivo, cabeça quente e metido a resolver as coisas do jeito dele. Ele tá perseguindo um cara chamado David Park, que tem ligação com um cartel que transporta drogas usando pilotos de rua. Esse cartel é liderado por um cara chamado Braga, que ninguém nunca viu, mas que controla tudo por trás das cortinas. A missão do Brian é se infiltrar nesse esquema para prender Braga. O problema? Braga é um fantasma. Ninguém sabe quem ele é, como ele age, onde mora, nada. Mas o FBI quer resultados, e rápido. Brian tá pressionado de todos os lados. E aí vem a virada mais pesada da primeira parte. A Letty morre. É aí que o filme dá um choque no público. Dom recebe a notícia e volta escondido para Los Angeles, só para ir no velório. Ele não fala com ninguém, só observa de longe, escondido. Mas dá para ver nos olhos dele. Ele não tá só de luto, ele tá fervendo por dentro. Ele quer saber quem matou a Letty e por quê. Dom começa a investigar por conta própria. Vai até o local onde ela morreu, examina o chão, vê marcas de pneus, estuda os detalhes como se fosse um detetive. E é assim, na base da raiva e da observação, que ele descobre: Letty foi assassinada, não foi acidente. E o carro que a perseguiu tinha nitrometano, um combustível que só gente do submundo usa. Ao mesmo tempo, Brian também está rastreando o mesmo cartel. E quem é que vendeu o nitrometano? Um mecânico que conhece o tal do David Park. O mesmo cara que o Brian também está tentando achar. E pronto, os dois caminhos se cruzam. Brian e Dom voltam a se encarar pela primeira vez desde aquele final tenso do primeiro filme. É aquele reencontro cheio de tensão, cheio de mágoa não resolvida. Dom ainda se sente traído e o Brian está tentando fazer a coisa certa, mas sabe que não vai ganhar a confiança do Dom tão fácil. Mesmo assim, eles acabam entrando na mesma corrida de rua, organizada por Braga, para selecionar motoristas para o cartel. A corrida vai valer vaga para entrar no time que transporta drogas entre México e EUA. E essa corrida é tudo que a gente ama. Ruas fechadas, neon brilhando, motores berrando e Dom e Brian se encarando de novo, igual no passado. E claro que rola aquele jogo sujo. Brian trapaceia para ganhar, usa os truques da polícia para rastrear o percurso e Dom percebe. Só que no fim, os dois acabam indo para o cartel, cada um com seu motivo. Brian, para cumprir a missão como agente federal, Dom, para se vingar da morte da Letty. O chefe da operação ali é um cara chamado Campos, que trabalha para o Braga, e ele é quem comanda a equipe de pilotos que vai transportar as drogas do México para os Estados Unidos. Mas como sempre, tem algo estranho no ar. Tudo parece muito bem organizado, mas ninguém fala diretamente com Braga. A figura dele continua um mistério, quase como se fosse um fantasma, e isso deixa os dois ainda mais desconfiados. No meio dessa nova missão, a gente conhece melhor a Gisele, interpretada pela Gal Gadot. Ela é braço direito do Campos, super inteligente, charmosa e parece ter um interesse especial no Dom. Rola uma certa tensão entre eles, só que o Dom ainda tá todo fechado, ainda sentindo a ausência da Letty. Mas mesmo assim, Gisele começa a dar umas dicas para ele, como se quisesse ajudá-lo discretamente. Ela saca que o Dom não tá ali só por dinheiro ou adrenalina. Ela percebe que o coração dele tá em outro lugar, ou melhor, preso ao passado. E aí vem a missão principal, atravessar a fronteira pelo deserto, usando túneis secretos subterrâneos, como se fossem passagens escondidas de contrabando. É uma loucura. Os pilotos têm que passar por esses túneis em alta velocidade, onde qualquer erro pode ser fatal. Lá dentro não tem luz, não tem espaço para manobra, e qualquer vacilo pode enterrar você debaixo da terra. Nessa travessia, o cartel começa a desconfiar do Brian. Um dos capangas mais perigosos, Fênix, fica de olho nele o tempo todo. Só que o Brian também está prestando atenção. Ele reconhece Fênix como o cara envolvido na morte da Letty. E aí o Dom começa a juntar as peças.
Depois dessa corrida insana pelo túnel, o Dom faz o que ninguém esperava. Explode o carro de Fênix no meio do deserto. Ele estava pronto para vingar a Letty ali mesmo, mas acaba tendo que recuar porque a polícia tá rondando. Enquanto isso, o Brian tá cada vez mais frustrado com o FBI, porque os caras estão segurando informação demais e dificultando tudo. Ele percebe que mesmo sendo o mocinho, tá lidando com um sistema todo sujo. E aí vem o momento em que o jogo vira completamente. O Brian descobre que a Letty estava trabalhando com o FBI. Isso mesmo. Ela topou correr risco de vida, se infiltrar no cartel, tudo para tentar limpar a ficha do Dom. Ela amava tanto ele que se arriscou sozinha nessa missão e acabou morta no processo. Quando o Brian conta isso pro Dom, a reação dele é um soco na cara do Brian. Literalmente. Mas logo depois, dá pra ver o peso que isso coloca nos ombros dos dois. Agora a motivação muda. O Dom quer pegar Braga não só por vingança, mas porque a Letty morreu tentando derrubá-lo. E o Brian, que sempre foi meio dividido entre o certo e o errado, agora tá decidido a fazer o que precisa ser feito. Os dois, finalmente, viram parceiros de verdade. Imagina só, a poeira da estrada voando, motores rugindo, carros passando a mais de 300 por hora no meio do deserto mexicano. É assim que a gente já começa Velozes e Furiosos 4. Não tem enrolação, o filme já te joga no meio de uma missão daquelas, com o Dominic Toretto, o Dom, nosso careca casca-grossa de sempre, e a Letty, junto com o time dele, roubando um caminhão-tanque em movimento. A parada é cheia de adrenalina, manobras insanas, e já mostra que o negócio aqui é velocidade e perigo. Aquele tipo de golpe onde tudo pode dar errado em segundos. Depois dessa cena de tirar o fôlego, Dom percebe que tá chamando atenção demais e decide sumir do mapa. Ele ama a Letty, mas sabe que se continuar por perto ela vai acabar presa ou morta por causa das escolhas dele. Então ele foge, larga tudo. Só que aí vem o baque. Tempos depois, ele recebe a notícia de que Letty morreu. Isso desmonta o cara, acaba com ele. E a partir daí, o Dom vira uma bomba relógio, buscando vingança, sangue nos olhos, sem dó. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, o Brian O'Connor, aquele loiro agente do FBI que era parceiro e rival do Dom nos primeiros filmes, agora tá do lado da lei de novo. Ele tá investigando um cartel perigoso que anda usando carros tunados para contrabandear drogas entre México e EUA. O nome do chefão? Braga. Ninguém sabe quem ele é de verdade, é tudo um grande mistério, mas o Brian precisa se infiltrar no esquema para descobrir. O destino dá um jeito de unir os dois de novo. Dom e Brian cruzam caminhos nessa investigação porque os dois querem chegar no mesmo alvo, Braga. Só que cada um tem um motivo diferente. O Brian quer justiça, fazer o trabalho dele como agente. E o Dom quer vingança pela morte da Letty. E aí começa a tensão entre eles, porque a relação deles é cheia de cicatrizes do passado. Lembra que o Brian já tinha traído o Dom lá no primeiro filme, né? Para se aproximar do cartel, eles precisam entrar numa corrida clandestina. Adivinha o que rola? Aquela típica disputa entre Brian e Dom, cheia de manobras perigosas, carros turbinados e muita testosterona. Quem ganha vai trabalhar para o cartel e assim pode se aproximar de Braga. O Brian vence na trapaça, claro, do jeitinho esperto dele. Mas o Dom acaba entrando no esquema também porque Bom, é o Dom, né? No meio disso tudo, eles conhecem a Gisele, a Gal Gadot, antes de virar a Mulher Maravilha, que trabalha pro Braga. Ela começa a se interessar pelo Dom, mas ele ainda tá na dele, todo fechado por causa da Letty. Só que a Gisele não é boba e ajuda os dois de várias formas. As coisas começam a esquentar quando eles descobrem que Braga não é quem eles achavam que era, e que Letty, na verdade, estava trabalhando com o FBI infiltrada no cartel, tentando limpar a ficha do Dom. Isso muda tudo. Agora, o Dom descobre que ela morreu tentando ajudá-lo. E isso faz ele ficar ainda mais determinado a derrubar Braga. Brian também sente o peso da verdade, porque percebe que o FBI jogou sujo com a Letty e escondeu a real motivação dela. A partir daí, os dois, que viviam batendo de frente, se unem de verdade. É tipo, vamos acabar com esse cara, custe o que custar. O caminhão tá em movimento, cheio de reboques perigosíssimos, e eles vão desconectando cada um com uma precisão de dar medo. A cena é de tirar o fôlego. Letty quase morre esmagada, Dom quase voa de um penhasco, mas no fim eles conseguem escapar. A gente já entende logo ali. Dom continua vivendo no limite,
e todo mundo ao redor dele também. Mas aí vem o primeiro momento emocional. Dom percebe que o cerco tá fechando. A polícia tá começando a ligar os pontos e ele sabe que se continuar ali, vai colocar todo mundo em perigo. E isso inclui a Letty. Ele ama ela de verdade, mas o passado criminoso dele é pesado demais para simplesmente viver uma vida normal. Então ele toma uma decisão que parte o coração. Vai embora sem avisar ninguém, nem a Letty. Some no mundo. A gente vê ele dirigindo sozinho à noite, em silêncio, com o rosto duro, mas dá pra sentir que ele tá sofrendo por dentro. Enquanto isso, o filme corta para outro velho conhecido nosso, Brian O'Connor. Só que agora ele tá todo certinho, trabalhando pro FBI. Quer dizer, mais ou menos certinho, né? Porque o jeito dele continua sendo o mesmo, impulsivo, cabeça quente e metido a resolver as coisas do jeito dele. Ele tá perseguindo um cara chamado David Park, que tem ligação com um cartel que transporta drogas usando pilotos de rua. Esse cartel é liderado por um cara chamado Braga, que ninguém nunca viu, mas que controla tudo por trás das cortinas. A missão do Brian é se infiltrar nesse esquema para prender Braga. O problema? Braga é um fantasma. Ninguém sabe quem ele é, como ele age, onde mora, nada. Mas o FBI quer resultados, e rápido. Brian tá pressionado de todos os lados. E aí vem a virada mais pesada da primeira parte. A Letty morre. É aí que o filme dá um choque no público. Dom recebe a notícia e volta escondido para Los Angeles, só para ir no velório. Ele não fala com ninguém, só observa de longe, escondido. Mas dá para ver nos olhos dele. Ele não tá só de luto, ele tá fervendo por dentro. Ele quer saber quem matou a Letty e por quê. Dom começa a investigar por conta própria. Vai até o local onde ela morreu, examina o chão, vê marcas de pneus, estuda os detalhes como se fosse um detetive. E é assim, na base da raiva e da observação, que ele descobre: Letty foi assassinada, não foi acidente. E o carro que a perseguiu tinha nitrometano, um combustível que só gente do submundo usa. Ao mesmo tempo, Brian também está rastreando o mesmo cartel. E quem é que vendeu o nitrometano? Um mecânico que conhece o tal do David Park. O mesmo cara que o Brian também está tentando achar. E pronto, os dois caminhos se cruzam. Brian e Dom voltam a se encarar pela primeira vez desde aquele final tenso do primeiro filme. É aquele reencontro cheio de tensão, cheio de mágoa não resolvida. Dom ainda se sente traído e o Brian tá tentando fazer a coisa certa, mas sabe que não vai ganhar a confiança do Dom tão fácil. Mesmo assim, eles acabam entrando na mesma corrida de rua, organizada por Braga, para selecionar motoristas para o cartel. A corrida vai valer vaga para entrar no time que transporta drogas entre México e EUA. E essa corrida é tudo que a gente ama. Ruas fechadas, neon brilhando, motores berrando e Dom e Brian se encarando de novo, igual no passado. E claro que rola aquele jogo sujo. Brian trapaceia para ganhar, usa os truques da polícia para rastrear o percurso e Dom percebe. Só que no fim, os dois acabam indo para o cartel, cada um com seu motivo. Brian, para cumprir a missão como agente federal, Dom, para se vingar da morte da Letty. O chefe da operação ali é um cara chamado Campos, que trabalha para o Braga. E ele é quem comanda a equipe de pilotos que vai transportar as drogas do México para os Estados Unidos. Mas como sempre, tem algo estranho no ar. Tudo parece muito bem organizado, mas ninguém fala diretamente com Braga. A figura dele continua um mistério, quase como se fosse um fantasma, e isso deixa os dois ainda mais desconfiados. No meio dessa nova missão, a gente conhece melhor a Gisele, interpretada pela Gal Gadot. Ela é braço direito do Campos, super inteligente, charmosa e parece ter um interesse especial no Dom. Rola uma certa tensão entre eles, só que o Dom ainda tá todo fechado, ainda sentindo a ausência da Letty. Mas mesmo assim, Gisele começa a dar umas dicas para ele, como se quisesse ajudá-lo discretamente. Ela saca que o Dom não tá ali só por dinheiro ou adrenalina. Ela percebe que o coração dele tá em outro lugar, ou melhor, preso ao passado. E aí vem a missão principal, atravessar a fronteira pelo deserto, usando túneis secretos subterrâneos, como se fossem passagens escondidas de contrabando. É uma loucura. Os pilotos têm que passar por esses túneis em alta velocidade, onde qualquer erro pode ser fatal. Lá dentro não tem luz, não tem espaço para manobra, e qualquer vacilo pode enterrar você debaixo da terra.
Nessa travessia, o cartel começa a desconfiar do Brian. Um dos capangas mais perigosos, Fênix, fica de olho nele o tempo todo. Só que o Brian também está prestando atenção. Ele reconhece Fênix como o cara envolvido na morte da Letty. E aí o Dom começa a juntar as peças. Depois dessa corrida insana pelo túnel, o Dom faz o que ninguém esperava. Explode o carro de Fênix no meio do deserto. Ele estava pronto para vingar a Letty ali mesmo, mas acaba tendo que recuar porque a polícia está rondando. Enquanto isso, o Brian está cada vez mais frustrado com o FBI, porque os caras estão segurando informação demais e dificultando tudo. Ele percebe que, mesmo sendo o mocinho, está lidando com um sistema todo sujo. E aí vem o momento em que o jogo vira completamente. O Brian descobre que a Letty estava trabalhando com o FBI. Isso mesmo. Ela topou correr risco de vida, se infiltrar no cartel, tudo para tentar limpar a ficha do Dom. Ela amava tanto ele que se arriscou sozinha nessa missão e acabou morta no processo. Quando o Brian conta isso pro Dom, a reação dele é um soco na cara do Brian. Literalmente. Mas logo depois, dá pra ver o peso que isso coloca nos ombros dos dois. Agora a motivação muda. O Dom quer pegar Braga não só por vingança, mas porque a Letty morreu tentando derrubá-lo. E o Brian, que sempre foi meio dividido entre o certo e o errado, agora tá decidido a fazer o que precisa ser feito. Os dois, finalmente, viram parceiros de verdade. Imagina só, a poeira da estrada voando, motores rugindo, carros passando a mais de 300 por hora no meio do deserto mexicano. É assim que a gente já começa Velozes e Furiosos 4. Não tem enrolação, o filme já te joga no meio de uma missão daquelas, com o Dominic Toretto, o Dom, nosso careca casca-grossa de sempre, e a Letty, junto com o time dele, roubando um caminhão-tanque em movimento. A parada é cheia de adrenalina, manobras insanas, e já mostra que o negócio aqui é velocidade e perigo. Aquele tipo de golpe onde tudo pode dar errado em segundos. Depois dessa cena de tirar o fôlego, Dom percebe que tá chamando atenção demais e decide sumir do mapa. Ele ama a Letty, mas sabe que se continuar por perto ela vai acabar presa ou morta por causa das escolhas dele. Então ele foge, larga tudo. Só que aí vem o baque. Tempos depois, ele recebe a notícia de que Letty morreu. Isso desmonta o cara, acaba com ele. E a partir daí, o Dom vira uma bomba relógio, buscando vingança, sangue nos olhos, sem dó. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, o Brian O'Connor, aquele loiro agente do FBI que era parceiro e rival do Dom nos primeiros filmes, agora tá do lado da lei de novo. Ele tá investigando um cartel perigoso que anda usando carros tunados para contrabandear drogas entre México e EUA. O nome do chefão? Braga. Ninguém sabe quem ele é de verdade, é tudo um grande mistério, mas o Brian precisa se infiltrar no esquema para descobrir. O destino dá um jeito de unir os dois de novo. Dom e Brian cruzam caminhos nessa investigação porque os dois querem chegar no mesmo alvo, Braga. Só que cada um tem um motivo diferente. O Brian quer justiça, fazer o trabalho dele como agente. E o Dom quer vingança pela morte da Letty. E aí começa a tensão entre eles, porque a relação deles é cheia de cicatrizes do passado. Lembra que o Brian já tinha traído o Dom lá no primeiro filme, né? Para se aproximar do cartel, eles precisam entrar numa corrida clandestina. Adivinha o que rola? Aquela típica disputa entre Brian e Dom, cheia de manobras perigosas, carros turbinados e muita testosterona. Quem ganha vai trabalhar para o cartel e assim pode se aproximar de Braga. O Brian vence na trapaça, claro, do jeitinho esperto dele. Mas o Dom acaba entrando no esquema também porque Bom, é o Dom, né? No meio disso tudo, eles conhecem a Gisele, a Gal Gadot, antes de virar a Mulher Maravilha, que trabalha pro Braga. Ela começa a se interessar pelo Dom, mas ele ainda tá na dele, todo fechado por causa da Letty. Só que a Gisele não é boba e ajuda os dois de várias formas. As coisas começam a esquentar quando eles descobrem que Braga não é quem eles achavam que era, e que Letty, na verdade, estava trabalhando com o FBI infiltrada no cartel, tentando limpar a ficha do Dom. Isso muda tudo. Agora, o Dom descobre que ela morreu tentando ajudá-lo. E isso faz ele ficar ainda mais determinado a derrubar Braga. Brian também sente o peso da verdade, porque percebe que o FBI jogou sujo com a Letty e escondeu a real motivação dela. A partir daí, os dois, que viviam batendo de frente, se unem de verdade. É tipo, vamos acabar com esse cara, custe o que custar.
O caminhão tá em movimento, cheio de reboques perigosíssimos, e eles vão desconectando cada um com uma precisão de dar medo. A cena é de tirar o fôlego. Letty quase morre esmagada, Dom quase voa de um penhasco, mas no fim eles conseguem escapar. A gente já entende logo ali. Dom continua vivendo no limite, e todo mundo ao redor dele também. Mas aí vem o primeiro momento emocional. Dom percebe que o cerco tá fechando. A polícia tá começando a ligar os pontos e ele sabe que se continuar ali, vai colocar todo mundo em perigo. E isso inclui a Letty. Ele ama ela de verdade, mas o passado criminoso dele é pesado demais para simplesmente viver uma vida normal. Então ele toma uma decisão que parte o coração. Vai embora sem avisar ninguém, nem a Letty. Some no mundo. A gente vê ele dirigindo sozinho à noite, em silêncio, com o rosto duro, mas dá para sentir que ele tá sofrendo por dentro. Enquanto isso, o filme corta para outro velho conhecido nosso, Brian O'Connor. Só que agora ele tá todo certinho, trabalhando pro FBI. Quer dizer, mais ou menos certinho, né? Porque o jeito dele continua sendo o mesmo, impulsivo, cabeça quente e metido a resolver as coisas do jeito dele. Ele tá perseguindo um cara chamado David Park, que tem ligação com um cartel que transporta drogas usando pilotos de rua. Esse cartel é liderado por um cara chamado Braga, que ninguém nunca viu, mas que controla tudo por trás das cortinas. A missão do Brian é se infiltrar nesse esquema para prender Braga. O problema? Braga é um fantasma. Ninguém sabe quem ele é, como ele age, onde mora, nada. Mas o FBI quer resultados, e rápido. Brian tá pressionado de todos os lados. E aí vem a virada mais pesada da primeira parte. A Letty morre. É aí que o filme dá um choque no público. Dom recebe a notícia e volta escondido para Los Angeles, só para ir no velório. Ele não fala com ninguém, só observa de longe, escondido. Mas dá para ver nos olhos dele. Ele não tá só de luto, ele tá fervendo por dentro. Ele quer saber quem matou a Letty e por quê. Dom começa a investigar por conta própria. Vai até o local onde ela morreu, examina o chão, vê marcas de pneus, estuda os detalhes como se fosse um detetive. E é assim, na base da raiva e da observação, que ele descobre: Letty foi assassinada, não foi acidente. E o carro que a perseguiu tinha nitrometano, um combustível que só gente do submundo usa. Ao mesmo tempo, Brian também está rastreando o mesmo cartel. E quem é que vendeu o nitrometano? Um mecânico que conhece o tal do David Park. O mesmo cara que o Brian também está tentando achar. E pronto, os dois caminhos se cruzam. Brian e Dom voltam a se encarar pela primeira vez desde aquele final tenso do primeiro filme. É aquele reencontro cheio de tensão, cheio de mágoa não resolvida. Dom ainda se sente traído e o Brian tá tentando fazer a coisa certa, mas sabe que não vai ganhar a confiança do Dom tão fácil. Mesmo assim, eles acabam entrando na mesma corrida de rua, organizada por Braga, para selecionar motoristas para o cartel. A corrida vai valer vaga para entrar no time que transporta drogas entre México e EUA. E essa corrida é tudo que a gente ama. Ruas fechadas, neon brilhando, motores berrando e Dom e Brian se encarando de novo, igual no passado. E claro que rola aquele jogo sujo. Brian trapaceia para ganhar, usa os truques da polícia para rastrear o percurso e Dom percebe. Só que no fim, os dois acabam indo para o cartel, cada um com seu motivo. Brian, para cumprir a missão como agente federal, Dom, para se vingar da morte da Letty. O chefe da operação ali é um cara chamado Campos, que trabalha para o Braga. E ele é quem comanda a equipe de pilotos que vai transportar as drogas do México para os Estados Unidos. Mas como sempre, tem algo estranho no ar. Tudo parece muito bem organizado, mas ninguém fala diretamente com Braga. A figura dele continua um mistério, quase como se fosse um fantasma, e isso deixa os dois ainda mais desconfiados. No meio dessa nova missão, a gente conhece melhor a Gisele, interpretada pela Gal Gadot. Ela é braço direito do Campos, super inteligente, charmosa e parece ter um interesse especial no Dom. Rola uma certa tensão entre eles, só que o Dom ainda tá todo fechado, ainda sentindo a ausência da Letty. Mas mesmo assim, Gisele começa a dar umas dicas para ele, como se quisesse ajudá-lo discretamente. Ela saca que o Dom não tá ali só por dinheiro ou adrenalina. Ela percebe que o coração dele tá em outro lugar, ou melhor, preso ao passado.
E aí vem a missão principal: atravessar a fronteira pelo deserto, usando túneis secretos subterrâneos, como se fossem passagens escondidas de contrabando. É uma loucura. Os pilotos têm que passar por esses túneis em alta velocidade, onde qualquer erro pode ser fatal. Lá dentro não tem luz, não tem espaço para manobra, e qualquer vacilo pode enterrar você debaixo da terra. Nessa travessia, o cartel começa a desconfiar do Brian. Um dos capangas mais perigosos, Fênix, fica de olho nele o tempo todo. Só que o Brian também está prestando atenção. Ele reconhece Fênix como o cara envolvido na morte da Letty. E aí o Dom começa a juntar as peças. Depois dessa corrida insana pelo túnel, o Dom faz o que ninguém esperava. Explode o carro de Fênix no meio do deserto. Ele estava pronto para vingar a Letty ali mesmo, mas acaba tendo que recuar porque a polícia está rondando. Enquanto isso, o Brian está cada vez mais frustrado com o FBI, porque os caras estão segurando informação demais e dificultando tudo. Ele percebe que, mesmo sendo o mocinho, está lidando com um sistema todo sujo. E aí vem o momento em que o jogo vira completamente. O Brian descobre que a Letty estava trabalhando com o FBI. Isso mesmo. Ela topou correr risco de vida, se infiltrar no cartel, tudo para tentar limpar a ficha do Dom. Ela amava tanto ele que se arriscou sozinha nessa missão e acabou morta no processo. Quando o Brian conta isso pro Dom, a reação dele é um soco na cara do Brian. Literalmente. Mas logo depois, dá pra ver o peso que isso coloca nos ombros dos dois. Agora a motivação muda. O Dom quer pegar Braga não só por vingança, mas porque a Letty morreu tentando derrubá-lo. E o Brian, que sempre foi meio dividido entre o certo e o errado, agora tá decidido a fazer o que precisa ser feito. Os dois, finalmente, viram parceiros de verdade. Imagina só, a poeira da estrada voando, motores rugindo, carros passando a mais de 300 por hora no meio do deserto mexicano. É assim que a gente já começa Velozes e Furiosos 4. Não tem enrolação, o filme já te joga no meio de uma missão daquelas, com o Dominic Toretto, o Dom, nosso careca casca-grossa de sempre, e a Letty, junto com o time dele, roubando um caminhão-tanque em movimento. A parada é cheia de adrenalina, manobras insanas, e já mostra que o negócio aqui é velocidade e perigo. Aquele tipo de golpe onde tudo pode dar errado em segundos. Depois dessa cena de tirar o fôlego, Dom percebe que está chamando atenção demais e decide sumir do mapa. Ele ama a Letty, mas sabe que se continuar por perto ela vai acabar presa ou morta por causa das escolhas dele. Então ele foge, larga tudo. Só que aí vem o baque. Tempos depois, ele recebe a notícia de que Letty morreu. Isso desmonta o cara, acaba com ele. E a partir daí, o Dom vira uma bomba relógio, buscando vingança, sangue nos olhos, sem dó. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, o Brian O'Connor, aquele loiro agente do FBI que era parceiro e rival do Dom nos primeiros filmes, agora tá do lado da lei de novo. Ele tá investigando um cartel perigoso que anda usando carros tunados para contrabandear drogas entre México e EUA. O nome do chefão? Braga. Ninguém sabe quem ele é de verdade, é tudo um grande mistério, mas o Brian precisa se infiltrar no esquema para descobrir. O destino dá um jeito de unir os dois de novo. Dom e Brian cruzam caminhos nessa investigação porque os dois querem chegar no mesmo alvo, Braga. Só que cada um tem um motivo diferente. O Brian quer justiça, fazer o trabalho dele como agente. E o Dom quer vingança pela morte da Letty. E aí começa a tensão entre eles, porque a relação deles é cheia de cicatrizes do passado. Lembra que o Brian já tinha traído o Dom lá no primeiro filme, né? Para se aproximar do cartel, eles precisam entrar numa corrida clandestina. Adivinha o que rola? Aquela típica disputa entre Brian e Dom, cheia de manobras perigosas, carros turbinados e muita testosterona. Quem ganha vai trabalhar para o cartel e assim pode se aproximar de Braga. O Brian vence na trapaça, claro, do jeitinho esperto dele. Mas o Dom acaba entrando no esquema também porque Bom, é o Dom, né? No meio disso tudo, eles conhecem a Gisele, a Gal Gadot, antes de virar a Mulher Maravilha, que trabalha pro Braga. Ela começa a se interessar pelo Dom, mas ele ainda tá na dele, todo fechado por causa da Letty. Só que a Gisele não é boba e ajuda os dois de várias formas. As coisas começam a esquentar quando eles descobrem que Braga não é quem eles achavam que era, e que Letty, na verdade, estava trabalhando com o FBI infiltrada no cartel, tentando limpar a ficha do Dom. Isso muda tudo. Agora, o Dom descobre que ela morreu tentando ajudá-lo.
E isso faz ele ficar ainda mais determinado a derrubar Braga. Brian também sente o peso da verdade, porque percebe que o FBI jogou sujo com a Letty e escondeu a real motivação dela. A partir daí, os dois, que viviam batendo de frente, se unem de verdade. É tipo, vamos acabar com esse cara, custe o que custar. O caminhão está em movimento, cheio de reboques perigosíssimos, e eles vão desconectando cada um com uma precisão de dar medo. A cena é de tirar o fôlego. Letty quase morre esmagada, Dom quase voa de um penhasco, mas no fim eles conseguem escapar. A gente já entende logo ali. Dom continua vivendo no limite, e todo mundo ao redor dele também. Mas aí vem o primeiro momento emocional. Dom percebe que o cerco está fechando. A polícia está começando a ligar os pontos e ele sabe que se continuar ali, vai colocar todo mundo em perigo. E isso inclui a Letty. Ele ama ela de verdade, mas o passado criminoso dele é pesado demais para simplesmente viver uma vida normal. Então ele toma uma decisão que parte o coração. Vai embora sem avisar ninguém, nem a Letty. Some no mundo. A gente vê ele dirigindo sozinho à noite, em silêncio, com o rosto duro, mas dá para sentir que ele está sofrendo por dentro. Enquanto isso, o filme corta para outro velho conhecido nosso, Brian O'Connor. Só que agora ele está todo certinho, trabalhando para o FBI. Quer dizer, mais ou menos certinho, né? Porque o jeito dele continua sendo o mesmo, impulsivo, cabeça quente e metido a resolver as coisas do jeito dele. Ele está perseguindo um cara chamado David Park, que tem ligação com um cartel que transporta drogas usando pilotos de rua. Esse cartel é liderado por um cara chamado Braga, que ninguém nunca viu, mas que controla tudo por trás das cortinas. A missão do Brian é se infiltrar nesse esquema para prender Braga. O problema? Braga é um fantasma. Ninguém sabe quem ele é, como ele age, onde mora, nada. Mas o FBI quer resultados, e rápido. Brian está pressionado de todos os lados. E aí vem a virada mais pesada da primeira parte. A Letty morre. É aí que o filme dá um choque no público. Dom recebe a notícia e volta escondido para Los Angeles, só para ir no velório. Ele não fala com ninguém, só observa de longe, escondido. Mas dá para ver nos olhos dele. Ele não tá só de luto, ele tá fervendo por dentro. Ele quer saber quem matou a Letty e por quê. Dom começa a investigar por conta própria. Vai até o local onde ela morreu, examina o chão, vê marcas de pneus, estuda os detalhes como se fosse um detetive. E é assim, na base da raiva e da observação, que ele descobre: Letty foi assassinada, não foi acidente. E o carro que a perseguiu tinha nitrometano, um combustível que só gente do submundo usa. Ao mesmo tempo, Brian também está rastreando o mesmo cartel. E quem é que vendeu o nitrometano? Um mecânico que conhece o tal do David Park. O mesmo cara que o Brian também está tentando achar. E pronto, os dois caminhos se cruzam. Brian e Dom voltam a se encarar pela primeira vez desde aquele final tenso do primeiro filme. É aquele reencontro cheio de tensão, cheio de mágoa não resolvida. Dom ainda se sente traído e o Brian está tentando fazer a coisa certa, mas sabe que não vai ganhar a confiança do Dom tão fácil. Mesmo assim, eles acabam entrando na mesma corrida de rua, organizada por Braga, para selecionar motoristas para o cartel. A corrida vai valer vaga para entrar no time que transporta drogas entre México e EUA. E essa corrida é tudo que a gente ama. Ruas fechadas, neon brilhando, motores berrando e Dom e Brian se encarando de novo, igual no passado. E claro que rola aquele jogo sujo. Brian trapaceia para ganhar, usa os truques da polícia para rastrear o percurso e Dom percebe. Só que no fim, os dois acabam indo para o cartel, cada um com seu motivo. Brian, para cumprir a missão como agente federal, Dom, para se vingar da morte da Letty. O chefe da operação ali é um cara chamado Campos, que trabalha para o Braga. E ele é quem comanda a equipe de pilotos que vai transportar as drogas do México para os Estados Unidos. Mas como sempre, tem algo estranho no ar. Tudo parece muito bem organizado, mas ninguém fala diretamente com Braga. A figura dele continua um mistério, quase como se fosse um fantasma, e isso deixa os dois ainda mais desconfiados. No meio dessa nova missão, a gente conhece melhor a Gisele, interpretada pela Gal Gadot. Ela é braço direito do Campos, super inteligente, charmosa e parece ter um interesse especial no Dom. Rola uma certa tensão entre eles, só que o Dom ainda tá todo fechado, ainda sentindo a ausência da Letty.
Mas mesmo assim, Gisele começa a dar umas dicas para ele, como se quisesse ajudá-lo discretamente. Ela saca que o Dom não tá ali só por dinheiro ou adrenalina. Ela percebe que o coração dele tá em outro lugar, ou melhor, preso ao passado. E aí vem a missão principal: atravessar a fronteira pelo deserto, usando túneis secretos subterrâneos, como se fossem passagens escondidas de contrabando. É uma loucura. Os pilotos têm que passar por esses túneis em alta velocidade, onde qualquer erro pode ser fatal. Lá dentro não tem luz, não tem espaço para manobra, e qualquer vacilo pode enterrar você debaixo da terra. Nessa travessia, o cartel começa a desconfiar do Brian. Um dos capangas mais perigosos, Fênix, fica de olho nele o tempo todo. Só que o Brian também está prestando atenção. Ele reconhece Fênix como o cara envolvido na morte da Letty. E aí o Dom começa a juntar as peças. Depois dessa corrida insana pelo túnel, o Dom faz o que ninguém esperava. Explode o carro de Fênix no meio do deserto. Ele estava pronto para vingar a Letty ali mesmo, mas acaba tendo que recuar porque a polícia está rondando. Enquanto isso, o Brian está cada vez mais frustrado com o FBI, porque os caras estão segurando informação demais e dificultando tudo. Ele percebe que, mesmo sendo o mocinho, está lidando com um sistema todo sujo. E aí vem o momento em que o jogo vira completamente. O Brian descobre que a Letty estava trabalhando com o FBI. Isso mesmo. Ela topou correr risco de vida, se infiltrar no cartel, tudo para tentar limpar a ficha do Dom. Ela amava tanto ele que se arriscou sozinha nessa missão e acabou morta no processo. Quando o Brian conta isso pro Dom, a reação dele é um soco na cara do Brian. Literalmente. Mas logo depois, dá pra ver o peso que isso coloca nos ombros dos dois. Agora a motivação muda. O Dom quer pegar Braga não só por vingança, mas porque a Letty morreu tentando derrubá-lo. E o Brian, que sempre foi meio dividido entre o certo e o errado, agora tá decidido a fazer o que precisa ser feito. Os dois, finalmente, viram parceiros de verdade. Imagina só, a poeira da estrada voando, motores rugindo, carros passando a mais de 300 por hora no meio do deserto mexicano. É assim que a gente já começa Velozes e Furiosos 4. Não tem enrolação, o filme já te joga no meio de uma missão daquelas, com o Dominic Toretto, o Dom, nosso careca casca-grossa de sempre, e a Letty, junto com o time dele, roubando um caminhão-tanque em movimento. A parada é cheia de adrenalina, manobras insanas, e já mostra que o negócio aqui é velocidade e perigo. Aquele tipo de golpe onde tudo pode dar errado em segundos. Depois dessa cena de tirar o fôlego, Dom percebe que tá chamando atenção demais e decide sumir do mapa. Ele ama a Letty, mas sabe que se continuar por perto ela vai acabar presa ou morta por causa das escolhas dele. Então ele foge, larga tudo. Só que aí vem o baque. Tempos depois, ele recebe a notícia de que Letty morreu. Isso desmonta o cara, acaba com ele. E a partir daí, o Dom vira uma bomba relógio, buscando vingança, sangue nos olhos, sem dó. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, o Brian O'Connor, aquele loiro agente do FBI que era parceiro e rival do Dom nos primeiros filmes, agora tá do lado da lei de novo. Ele tá investigando um cartel perigoso que anda usando carros tunados para contrabandear drogas entre México e EUA. O nome do chefão? Braga. Ninguém sabe quem ele é de verdade, é tudo um grande mistério, mas o Brian precisa se infiltrar no esquema para descobrir. O destino dá um jeito de unir os dois de novo. Dom e Brian cruzam caminhos nessa investigação porque os dois querem chegar no mesmo alvo, Braga. Só que cada um tem um motivo diferente. O Brian quer justiça, fazer o trabalho dele como agente. E o Dom quer vingança pela morte da Letty. E aí começa a tensão entre eles, porque a relação deles é cheia de cicatrizes do passado. Lembra que o Brian já tinha traído o Dom lá no primeiro filme, né? Para se aproximar do cartel, eles precisam entrar numa corrida clandestina. Adivinha o que rola? Aquela típica disputa entre Brian e Dom, cheia de manobras perigosas, carros turbinados e muita testosterona. Quem ganha vai trabalhar para o cartel e assim pode se aproximar de Braga. O Brian vence na trapaça, claro, do jeitinho esperto dele. Mas o Dom acaba entrando no esquema também porque Bom, é o Dom, né? No meio disso tudo, eles conhecem a Gisele, a Gal Gadot, antes de virar a Mulher Maravilha, que trabalha para o Braga. Ela começa a se interessar pelo Dom, mas ele ainda tá na dele, todo fechado por causa da Letty. Só que a Gisele não é boba e ajuda os dois de várias formas.
As coisas começam a esquentar quando eles descobrem que Braga não é quem eles achavam que era, e que Letty, na verdade, estava trabalhando com o FBI infiltrada no cartel, tentando limpar a ficha do Dom. Isso muda tudo. Agora, o Dom descobre que ela morreu tentando ajudá-lo, e isso faz ele ficar ainda mais determinado a derrubar Braga. Brian também sente o peso da verdade, porque percebe que o FBI jogou sujo com a Letty e escondeu a real motivação dela. A partir daí, os dois, que viviam batendo de frente, se unem de verdade. É tipo, vamos acabar com esse cara, custe o que custar. O caminhão está em movimento, cheio de reboques perigosíssimos, e eles vão desconectando cada um com uma precisão de dar medo. A cena é de tirar o fôlego. Letty quase morre esmagada, Dom quase voa de um penhasco, mas no fim eles conseguem escapar. A gente já entende logo ali. Dom continua vivendo no limite, e todo mundo ao redor dele também. Mas aí vem o primeiro momento emocional. Dom percebe que o cerco está fechando. A polícia está começando a ligar os pontos e ele sabe que se continuar ali, vai colocar todo mundo em perigo. E isso inclui a Letty. Ele ama ela de verdade, mas o passado criminoso dele é pesado demais para simplesmente viver uma vida normal. Então ele toma uma decisão que parte o coração. Vai embora sem avisar ninguém, nem a Letty. Some no mundo. A gente vê ele dirigindo sozinho à noite, em silêncio, com o rosto duro, mas dá para sentir que ele está sofrendo por dentro. Enquanto isso, o filme corta para outro velho conhecido nosso, Brian O'Connor. Só que agora ele tá todo certinho, trabalhando pro FBI. Quer dizer, mais ou menos certinho, né? Porque o jeito dele continua sendo o mesmo, impulsivo, cabeça quente e metido a resolver as coisas do jeito dele. Ele tá perseguindo um cara chamado David Park, que tem ligação com um cartel que transporta drogas usando pilotos de rua. Esse cartel é liderado por um cara chamado Braga, que ninguém nunca viu, mas que controla tudo por trás das cortinas. A missão do Brian é se infiltrar nesse esquema para prender Braga. O problema? Braga é um fantasma. Ninguém sabe quem ele é, como ele age, onde mora, nada. Mas o FBI quer resultados, e rápido. Brian tá pressionado de todos os lados. E aí vem a virada mais pesada da primeira parte. A Letty morre. É aí que o filme dá um choque no público. Dom recebe a notícia e volta escondido para Los Angeles, só para ir no velório. Ele não fala com ninguém, só observa de longe, escondido. Mas dá para ver nos olhos dele. Ele não tá só de luto, ele tá fervendo por dentro. Ele quer saber quem matou a Letty e por quê. Dom começa a investigar por conta própria. Vai até o local onde ela morreu, examina o chão, vê marcas de pneus, estuda os detalhes como se fosse um detetive. E é assim, na base da raiva e da observação, que ele descobre: Letty foi assassinada, não foi acidente. E o carro que a perseguiu tinha nitrometano, um combustível que só gente do submundo usa. Ao mesmo tempo, Brian também está rastreando o mesmo cartel. E quem é que vendeu o nitrometano? Um mecânico que conhece o tal do David Park, o mesmo cara que o Brian também está tentando achar. E pronto, os dois caminhos se cruzam. Brian e Dom voltam a se encarar pela primeira vez desde aquele final tenso do primeiro filme. É aquele reencontro cheio de tensão, cheio de mágoa não resolvida. Dom ainda se sente traído e o Brian está tentando fazer a coisa certa, mas sabe que não vai ganhar a confiança do Dom tão fácil. Mesmo assim, eles acabam entrando na mesma corrida de rua, organizada por Braga, para selecionar motoristas para o cartel. A corrida vai valer vaga para entrar no time que transporta drogas entre México e EUA. E essa corrida é tudo que a gente ama. Ruas fechadas, neon brilhando, motores berrando e Dom e Brian se encarando de novo, igual no passado. E claro que rola aquele jogo sujo. Brian trapaceia para ganhar, usa os truques da polícia para rastrear o percurso e Dom percebe. Só que no fim, os dois acabam indo para o cartel, cada um com seu motivo. Brian, para cumprir a missão como agente federal, Dom, para se vingar da morte da Letty. O chefe da operação ali é um cara chamado Campos, que trabalha para o Braga. E ele é quem comanda a equipe de pilotos que vai transportar as drogas do México para os Estados Unidos. Mas como sempre, tem algo estranho no ar. Tudo parece muito bem organizado, mas ninguém fala diretamente com Braga. A figura dele continua um mistério, quase como se fosse um fantasma, e isso deixa os dois ainda mais desconfiados. No meio dessa nova missão,
a gente conhece melhor a Gisele, interpretada pela Gal Gadot. Ela é braço direito do campus, super inteligente, charmosa e parece ter um interesse especial no Dom. Rola uma certa tensão entre eles, só que o Dom ainda tá todo fechado, ainda sentindo a ausência da Letty. Mas mesmo assim, Gisele começa a dar umas dicas pra ele, como se quisesse ajudá-lo discretamente. Ela saca que o Dom não tá ali só por dinheiro ou adrenalina. Ela percebe que o coração dele tá em outro lugar, ou melhor, preso ao passado. E aí vem a missão principal, atravessar a fronteira pelo deserto, usando túneis secretos subterrâneos, como se fossem passagens escondidas de contrabando. É uma loucura. Os pilotos têm que passar por esses túneis em alta velocidade, onde qualquer erro pode ser fatal. Lá dentro não tem luz, não tem espaço para manobra, e qualquer vacilo pode enterrar você debaixo da terra. Nessa travessia, o cartel começa a desconfiar do Brian. Um dos capangas mais perigosos, Phoenix, fica de olho nele o tempo todo. Só que o Brian também está prestando atenção. Ele reconhece Phoenix como o cara envolvido na morte da Letty. E aí o Dom começa a juntar as peças. Depois dessa corrida insana pelo túnel, o Dom faz o que ninguém esperava. Explode o carro de Phoenix no meio do deserto. Ele estava pronto para vingar a Letty ali mesmo, mas acaba tendo que recuar porque a polícia está rondando. Enquanto isso, o Brian tá cada vez mais frustrado com o FBI, porque os caras estão segurando informação demais e dificultando tudo. Ele percebe que mesmo sendo o mocinho, tá lidando com um sistema todo sujo. E aí vem o momento em que o jogo vira completamente. O Brian descobre que a Letty estava trabalhando com o FBI. Isso mesmo. Ela topou correr risco de vida, se infiltrar no cartel, tudo para tentar limpar a ficha do Dom. Ela amava tanto ele que se arriscou sozinha nessa missão e acabou morta no processo. Quando o Brian conta isso pro Dom, a reação dele é um soco na cara do Brian, literalmente. Mas logo depois, dá pra ver o peso que isso coloca nos ombros dos dois. Agora a motivação muda. O Dom quer pegar Braga não só por vingança, mas porque a Letty morreu tentando derrubá-lo. E o Brian, que sempre foi meio dividido entre o certo e o errado, agora tá decidido a fazer o que precisa ser feito. Os dois, finalmente, viram parceiros de verdade. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.